Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos juntos para mais uma vez podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Já estou com a minha Bíblia na mão. Nós vamos continuar o nosso estudo que nós estamos tendo com Deus, por meio do Espírito Santo, sobre chamado, dons e ofícios. Um assunto muito pertinente, de muita importância para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para o tempo em que nós estamos vivendo. Espero ser bênção na sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para o seu crescimento, viu? Estamos aqui para aprender juntos com os irmãos aquilo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração. Eu quero de maneira simples passar aos irmãos, que isso possa ser guardado na tábua do teu coração, que no momento exato seja utilizado pelo Espírito Santo aí para abençoar outras vidas também. Que Deus te abençoe tremendamente. Quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. Deus te abençoe poderosamente. Você que ainda não é, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente. E na medida do possível, compartilhe esse vídeo com alguém, né? Em nome do Senhor Jesus, com o seu pastor, com o seu líder, porque isso que nós estamos tratando é muito importante. É para o corpo de Cristo, é para a edificação do corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E o que eu quero fazer aqui é para a glória de Deus, para a sua alegria, para o seu elevo espiritual, para o seu crescimento ministerial, que Deus possa abençoar e prosperar a sua vida. Desde já, abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Isso mesmo, nós estamos falando sobre chamado, dons e ofícios, né? E nós falamos na aula anterior, falamos um pouquinho sobre, né, a figura que a Bíblia usa para a Igreja de Cristo como corpo e como edifício. Falamos sobre algumas enfermidades que tem no corpo de Cristo, falamos sobre alguns defeitos que têm acontecido aí, né, por má formação ou fundamento errado, né, mal colocado na edificação da Igreja do Senhor. Então a Igreja de Cristo ela é um corpo saudável, um corpo místico de Cristo. Falamos a diferença entre a Igreja mística como corpo de Cristo, a Igreja universal e também a Igreja local. Falamos a diferença entre elas, lembrando que você é templo do Espírito Santo, que você é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a Igreja a qual Deus está edificando sobre a terra, em nome de Jesus. Amém? Abriu comigo? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim. Eu vou utilizar a Bíblia de Estudo, a Mensagem, uma Bíblia bacana, fantástica. Quero agora falar sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. Olha que coisa interessante. As várias formas que o Espírito de Deus se manifesta na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, né? A multiforme graça de Deus, né? Vemos que Deus ele trabalha de várias formas, né? Na minha vida, na sua vida, tudo isso com o quê? Com um só propósito, né? Chegarmos à maturidade, chegarmos aí a ser maduros na fé e a edificar uns aos outros, não é verdade? O tema é complexo e quase sempre mal compreendido, mas vocês precisam ser informados. Olha o cuidado do apóstolo, hein? Vocês se lembram de como eram quando não conhecia Deus, mudando de um Deus falso para outro, sem saber o que estavam fazendo, apenas imitando o que todos faziam? Já passou na sua cabeça? Na vida cristã é diferente. Deus quer que usemos a inteligência. Por exemplo, usando o raciocínio, vocês sabem perfeitamente que o Espírito de Deus jamais induzirá alguém a dizer, maldito Jesus. E ninguém deseja dizer, Jesus é Senhor, sem o discernimento do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida, não é? Os dons variados de Deus são distribuídos por toda a parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. Olha que coisa interessante.
A cada cristão é dado algo a fazer, que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa. O Espírito Santo dá a cada um como ele quer, como lhe apraz. Conselho sábio, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe, o que e quando. Então o Espírito Santo ele é quem decide quem recebe o que e quando recebe. E uma coisa interessante, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda, que bênção. Eu tenho certeza que você tem um dom especial de Deus. Deus te deu um dom, te deu um talento. E este talento é para o próximo, não é para você. É para que você possa edificar o próximo. Ambos edificando uns aos outros. Amém? Vamos lá? Definição. O que são dons espirituais? O que são dons espirituais? Mudança de cargo, mudança de nível, ser mais espiritual do que o outro. Olha que coisa interessante. Definição. É uma capacitação dada pelo Espírito Santo para o cumprimento da missão evangélica e a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, é para o cumprimento da missão. Qual é a missão? Pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, né? Essa é a missão da igreja. Pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, levar Cristo a outras pessoas e a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Então os dons estão ali cooperando com a palavra é ministrada e tem um momento ali que o Espírito Santo de Deus ele vem. Então aqueles que têm os seus variados dons começam a manifestar na igreja. E o resultado é o quê? A edificação do corpo de Cristo. Não é? A edificação do corpo de Cristo. Outro. Habilidades especiais concedidas por Deus à igreja para que ela desempenhe a tarefa que lhe foi determinada. Viu que tudo aqui vem de Deus? Não é algo que se aprende na faculdade, no curso técnico, não é? Que se aprende numa sala de aula. Não, é algo dado exclusivamente concedido por quem? Por Deus, é algo divino, é algo espiritual. Por isso que são dons espirituais, porque são dados por Deus a quem? Ao ímpio? Não. Para o mundano? Não. Para o carnal? Não. Dado a quem? À igreja. E que é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Lembra? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um edifício a qual Deus está edificando em nós a morada dele, o templo do Senhor. Para quê? Para que ela desempenhe a tarefa que lhe foi determinada. Qual é a tarefa que Deus nos deu? De pregar o Evangelho a toda criatura. De impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. De impor as mãos sobre os endemoniados e eles serem libertos. Falar em novas línguas, né? Receber a graça de Deus. Não é verdade? Então aí, essa é a definição. Vamos continuar? Fruto do Espírito. Então nós temos os dons espirituais e nós temos o fruto do Espírito, no singular. O fruto do Espírito, contendo 9 frutos, 9 gomos. Então é um fruto com 9 gomos. Olha que coisa interessante. Fruto do Espírito. São traços do caráter desenvolvidos por todos os que recebem a Cristo. Aqui é o caráter de Cristo sendo formado em nós. É Cristo sendo gerado em nós. Os dons espirituais é a manifestação de Deus operando através de nós. O fruto do Espírito é Deus trabalhando em nós, o nosso caráter. O nosso caráter sendo transformado segundo a imagem de Cristo. Cada dia Deus está trabalhando em nós e nós estamos cada dia mais parecidos com quem? Com Cristo. Não é parecido com o apóstolo, com o bispo, com o profeta A, B e C. É parecido com Jesus. É o caráter de Cristo sendo formado em nós. E é esses frutos, é esse fruto que nós teremos que apresentar naquele grande dia. Não são dons espirituais, mas o fruto do Espírito, o caráter de Deus
a ser formado em nós. Então, se colocarmos aqui, nós temos dons espirituais e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele tem uma importância maior. Claro que não deixa os dons, né, que são espirituais também, mas o fruto do Espírito é algo muito importante que precisa ser desenvolvido em nós, porque é o caráter de Cristo em nós. Por isso que nós estamos o quê? Desenvolvendo a nossa salvação em Cristo Jesus. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, 22 e 23. É um contraste. Lá nós temos a obra da carne, aquilo que nós fazemos, que nós já desenvolvemos por natureza, porque nós temos aquela tendência, nós temos facilidade a obrar. Por isso que diz que são obras da carne, né? Faz parte da nossa natureza, mas quando aceitamos a Cristo, aí não. Olha que coisa interessante. Mas o fruto do Espírito olha que é o fruto do Espírito, não é seu desenvolvimento intelectual, financeiro, emocional, não é porque você mudou de religião, é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Olha o que diz. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que coisa interessante, isso aqui precisa ser desenvolvido em nós, porque não há lei contra isso. Você precisa desenvolver isso todos os dias. Pedir o Espírito de Deus para que possa desenvolver o caráter de Cristo em mim e em você. Porque nós precisamos nos parecer com Cristo. Parecer com Cristo. Dons espirituais são habilidades específicas concedidas pelo Espírito Santo para que possa ministrar a si mesmo? Não, a outros. Vou ler de novo. Habilidades específicas concedidas pelo Espírito Santo para que possa ministrar a outros. Essa é a finalidade dos dons espirituais. Para que nós possamos ministrar a outros. Olha que coisa linda. Olha o que diz Efésios capítulo 4, 11 e 12. E ele mesmo, ele quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Jesus deu esses ofícios, são oficiais da igreja, é Deus quem dá, Jesus Cristo quem dá, viu? Não é subir ao monte e descer de lá com eles, não. É o Jesus quem dá à igreja. Não é cargo eclesiástico. Não são níveis que você vai trabalhando e vai conquistando eles. É Deus quem dá. É Jesus quem deu à igreja esses camaradas aqui. Esses ofícios são dados o quê? Com vistas aqui ao aperfeiçoamento. Então esses 5 ministérios que nós temos são para aperfeiçoar a igreja do Senhor. Eles são muito importantes na igreja. Quantos desses ofícios tem na sua igreja? E aqui me entenda bem, na sua comunidade, aí onde você se reúne como igreja para adorar ao Senhor. Quantos desses ofícios você tem aí? Eu tenho certeza que aí tem no máximo pastor, né, que é o sol que brilha mais, evangelista, a gente confunde muito, né, profeta, mas olha para você ver, tem que ter todos os 5, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja do Senhor, eu e você, somos comprados e remidos no sangue de Jesus. Então esses 5 dons, esses 5 ofícios são para o aperfeiçoamento e o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então precisa ter o apóstolo, precisa ter o profeta, precisa ter o evangelista, precisa ter o pastor e precisa ter o mestre. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, para o desempenho do serviço de Deus à igreja. Olha que coisa interessante. Então não são cargos eclesiásticos, isso é dom. E o que é dom? É presente, dádiva de Deus, não é verdade? Então ele deu, Jesus deu
Jesus, Ele mesmo concedeu, Ele quis dar. Ele salvou algumas pessoas, Ele escolheu essas pessoas para que essas pessoas desempenhassem uma função. Qual que é o objetivo dessas pessoas? Aperfeiçoamento dos santos, para que possa desenvolver o seu serviço e para que o corpo de Cristo seja edificado. Olhe bem na sua congregação, dê uma olhada lá, identifique quem é o pastor, identifique um profeta, identifique um evangelista, identifique um mestre, porque precisa, não é? Identifique quem é um apóstolo. Por isso, todos esses 5 é que vão fazer que o corpo de Cristo possa ser o quê? Aperfeiçoado, para que possa desempenhar o serviço e ser edificados. Precisamos desses 5 ofícios na igreja. E é Jesus quem dá. Ele mesmo concedeu. É Ele quem dá. É Jesus quem dá. E isso não é coisa do passado. Ele continua dando hoje, porque é a palavra de Deus. O que são talentos naturais? Talentos naturais são habilidades naturais ou adquiridas por qualquer pessoa. Ah, eu tenho um dom de tocar. Não tem. Você tem um talento de tocar. Você tem um talento para cantar. Porque precisa ser o quê? Desenvolvido. Agora, aquilo ali, os dons espirituais, os dons oficiais da igreja, eles não. Deus já dá e a pessoa já desempenha a sua função. Ele só vai desenvolvendo ela ali dentro da comunidade. Não confunda com talentos naturais. Hoje, muita coisa que acontece na igreja de hoje é porque o camarada tem um talento natural. Fala bem, se expressa bem, interage, não é? Tem participação, né? Tem uma boa fala, uma boa ginga. Ah, não, vou te colocar como isso, não, vou te colocar como aquilo. Ah, eu vejo que você tem um chamado para isso. Eu vejo, você toca bem, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não. Não confunda talentos naturais com dons espirituais. Beleza? O propósito dos dons espirituais, quais são? Nós vemos ali, edificação da igreja. Edificação da igreja. Isso está onde? Em Efésios 4, 12 a 16 e 1 Coríntios 12 e 7. Então o objetivo, o propósito dos dons espirituais é isso. Edificação da igreja. Não edificar a si próprio. Elevar o seu ego, de colocar lá em cima, num patamar. Não, é edificação da igreja, do corpo geral de Cristo. Todos são edificados com o dom que Deus te deu. Segundo, a harmonia interna da igreja. Esses dons vão trazer harmonia, porque todos os 5 trabalham ali para harmonizar o que? O corpo de Cristo. E isso é importante. Precisa ter harmonia no corpo de Cristo, senão vira bagunça. O que nós temos hoje é o que? Uma igreja, me entenda bem aqui, né, como local, como denominacional, ela tem quilômetros de extensão, mas tem centímetros de profundidade. Por isso que nós vemos cada esquina que você vai, você vê uma maneira de interpretar a Bíblia, você vê um falando uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, o outro desfaz, o outro fala de fulano, beltrano e tal. Olha que coisa interessante. Mas não é. Precisa o quê? Ter a harmonia interna da igreja. Terceiro, proteção contra falsos ensinos. Aqui entra o quê? O mestre. Precisa, não é verdade? O mestre ele entra aqui. Precisa. Falsos ensinos, modismos têm entrado dentro da igreja. Isso é um perigo muito grande. E muitas vezes você vai olhar isso no fundamento, porque não foi fundamentado nos ensinos dos apóstolos, nem no ensino de Cristo, mas foi fundamentado talvez no uso, num costume, ou em algum credo, alguma coisa assim, mas não foi fundamentada no ensino dos apóstolos, nem fundamentada no ensino de Cristo Jesus. Então, isso, olha o que acontece, né? Os falsos ensinos têm entrado, têm destruído as igrejas, por meio de hinos, músicas que não têm doutrina. Infelizmente, quando bate na cabeça e bate no coração, irmãos, é difícil de arrancar. Nós cantamos hinos que, infelizmente, não exaltam a Cristo, não exaltam a Deus, mas a si próprio, o homem. Nós temos hoje muitos hinos que são o quê? Antropocêntricos. É o homem no centro, tudo gira em torno do homem. Você vai conquistar, você vai ser feliz, você é isso, você é aquilo, você determina, você é isso, você é aquilo, você é isso. E os hinos que vêm hoje, que a gente diz que são espirituais, é o quê? Chama Deus de você, o cara, né?
A casa é sua. A casa é de quem? A casa é de quem? Não tem nome, não especifica quem que é. Não é? Ah, é aquele, é isso. Não. Tudo tem que ser para a glória de... Precisamos de ter hinos o quê? Espirituais. Então, né, os propósitos dos dons é para isso, para a proteção contra falsos ensinos. E para a glória de Deus. Estes dons espirituais são para a glória de Deus. O seu dom é para glorificar a Deus e para edificar o próximo que está junto de você. O seu dom não é para você, não termina em você, ele precisa desaguar no outro, precisa edificar o outro. E o dom que o outro tem, edifica você e ambos se completam. Olha que coisa linda, a unidade da igreja, a harmonia da igreja, o propósito aí dos dons espirituais. Vamos ver mais? Vamos ver a lista de 1 Coríntios 12. Primeiro, 1 Coríntios 12 diz que nós temos lá, palavra da sabedoria. Palavra de sabedoria. Nos próximos vídeos nós vamos especificar o que cada um ali, né, o que faz cada um, qual é a função de cada um, como que funciona, como que se desenvolve esses dons. Amém? Palavra da ciência. Fé. A gente vai identificar depois os tipos de fé. Tem fé para salvação, né? A fé natural e a fé como dom. Olha que coisa interessante. Curas. Por que curas? Porque existem vários tipos de enfermidade. Existem enfermidades na alma, enfermidades no corpo, enfermidades no espírito. Isso é muito importante para a gente. Operações de milagres. Profecia. E quem tem o dom de profecia, ele não é profeta. Profeta é um ofício. Não confunda isso. Não confunda dom com ofício. Beleza? Dom é uma coisa. Profecia é outra. Existe o profeta, ele está constantemente interligado com Deus. E profecia, muitas vezes, ali naquele momento, o Espírito de Deus vem, entrega uma palavra, ele entrega e acabou. Agora o profeta é diferente. O profeta, ele é 24 horas. Ele é um profeta. Ele é o profeta. Beleza? A gente vai especificar isso um pouco mais para frente. Amém? Vamos continuar. Discernimento de espíritos. Precisamos discernir os espíritos. Ó, você vê, discernimento de espíritos. Não é de espírito, de espíritos. Então nós temos o espírito do homem, nós temos o espírito de Deus e nós temos também espíritos malignos atuando por aí. Beleza? Variedade de línguas. Olha que coisa interessante, glossálias. Nós temos variedade de línguas. Nós temos interpretação de línguas. Olha só, né? E é um dos dons que mais, né, a gente vê na igreja fala em línguas, fala em língua. Você que é batizado, fala em língua. Você sabia que ele é um dom egoísta. Ele só edifica você mesmo, por quê? Você fala com Deus. E o outro que está perto, se não houver o que interpretação, ele não é edificado. Mas é o dom que a gente mais bate o martelo, né? Fale línguas, ou seja, só edifica você mesmo, edifica você mesmo, edifica você mesmo. E o outro, como é que fica? Nós estamos em uma reunião comunitária, temos todos em comum. O objetivo é o quê? A edificação do corpo de Cristo, não é? Então, vamos continuar. E também, lá a partir do versículo 28, nós temos lá apóstolos, mestres, socorros, governos. Então nós temos aqui a lista de 1 Coríntios, nós temos pelo menos 13 dons. Vamos continuar? Os principais dons em Coríntios, 12, nós temos lá, né? Aí são ofícios. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres. Olha que coisa interessante. Lista de Efésios 4. Nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso aqui é dom. São oficiais da igreja. Não são pessoas que são formadas em universidades, em faculdades, em sala de aula, ou no dia a dia, na caminhada, ou porque ele foi, né, agregando, foi subindo degraus. Não, isso aqui é dom. Dom. Deus deu esses camaradas. Deus deu esse potencial para essas pessoas. Deus deu esse potencial para essas pessoas. Para o aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo e para que a obra de Deus possa ser desenvolvida. Precisa ter os 5 ministérios na igreja. Precisa ter os 5 ministérios da igreja para que possa o quê? Ser completa. Ser uma igreja, uma comunidade completa. Beleza? O que a gente mais vê é pastor e o resto quase não se vê.
né? Aí nós temos apóstolos, alguns exageram, mas existem apóstolos, porque é Jesus quem dá. Profetas, é Jesus quem dá. Evangelistas, é Jesus quem dá. Pastores, é Jesus quem dá. Ninguém se faz pastor. Hoje em dia quase não se tem pastores mais, né? Hoje em dia quase não se tem ovelhas mais, na verdade. Todo mundo se esbarra, encosta. Semana passada era uma coisa, hoje já é pastor, é pastora. Está muito banalizado. Então tomemos muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque seremos cobrados. Já pensou Deus te cobrar por aquilo que você não foi chamado? Já pensou? É gente caçando aí, né? Sarna para coçar. Não é verdade? Não é verdade? Então precisamos ter esses ministérios na igreja. Vamos continuar? A lista de Romanos, capítulo 12. Lá nós temos lá ministérios. Então nós temos vários ministérios na igreja. Ensino, exortação. Não é chamar a atenção, exortação no sentido de que é encorajar, colocar para cima. Tem pessoas que têm esse dom de exortar o outro, de colocar o outro para cima, de levantar o outro. Já viram pessoas que vem com a palavra ali, você está com vontade de abandonar tudo e de repente a pessoa aparece, te manda uma mensagem, ou te encontra na rua e te coloca para cima? Porque ele tem esse dom de exortação. Entendeu? Compartilhar. Tem pessoas que têm esse dom de compartilhar. E compartilhar tudo. Compartilha os seus bens, os seus talentos naturais, ele compartilha. Porque ele tem o dom de compartilhar. Compartilha a sua casa, compartilha tudo que ele tem o dom de compartilhar. Liderança, né? Ele tem um dom para liderar, ele consegue liderar, juntar pessoas para devidas, né, para variadas funções na igreja. Nós vamos fazer uma ação social, de repente aparece um mulher que tem uma liderança mais ativa, ele consegue juntar, consegue organizar e Deus é glorificado, a igreja é, né, edificada. Misericórdia, ou seja, são pessoas que exercem compaixão. Não confundir com aquelas pessoas que entregam cesta básica e ficam tirando selfie. Não. Misericórdia. Isso é muito interessante porque é você se colocar no lugar do outro. Tem pessoas que têm esse dom. Exercem misericórdia para com o próximo, para os que são necessitados. E muitas vezes ninguém fica sabendo. Porque é tudo feito o quê? Para a glória de Deus, com um cuidado muito grande, para que ninguém possa ser exposto, né? Para que uma família não seja exposta, envergonhada ou passe por algum constrangimento. São pessoas que têm dom. Não confunda com assistência social. Lista de 1 Pedro, capítulo 4, do 7 ao 11, nós temos lá hospitalidade. Pessoas que têm facilidades para hospedar. Ele é hospitaleiro. Ele te trata tão bem quando você chega na casa dele, né? Ele te trata tão bem, um cafezinho gostoso, um queijinho ali, um pãozinho, tudo bacaninha. Ele te trata tão bem que você fica até mesmo, muitas vezes, constrangido. Mas por quê? Ele tem o quê? Hospitalidade. Ele tem prazer em servir, tem prazer em hospedar, em cuidar de alguém, não é? Ele tem o quê? Um dom de hospitalidade. E muitas vezes ele não tem interesse. Ele não está nem aí se vai receber alguma coisa em troca, porque é um dom. Deus deu para ele, né? Esse dom Deus deu para ele de hospitalidade, de hospedar pessoas, de cuidar de pessoas ali na sua casa, né? Ele vai buscar um pregador, vai buscar um pastor em tal lugar, vai no melhor carro, limpa o carro bem limpinho, né? Prepara alguma coisa ali, se vai hospedar na casa dele, prepara o melhor quarto, a melhor cama, deixa tudo cheirosinho, né? A pessoa vem e se sente bem cuidada. Isso é um dom, sem esperar nada em troca. Serviço. Tem pessoas que têm esse dom de servir em todas as áreas, né? Desde que chega ali, encher um copo d'água, varrer, limpar o banheiro. Dons. E falar. Esse falar aqui é muito interessante, porque falar o quê? Falar boas palavras. Ele sabe a hora de falar, a hora de ficar calado, o que falar, quando falar, a maneira de falar, porque ele tem um dom para falar, né? E muitas vezes a fala para quê? Para exaltar, sempre colocar para cima. Ministrar aqui é serviço, né? Ele ministra em vários lugares, né? Ele atende telefone, ele escreve o nome do visitante da igreja, né? Ele liga, que bom que você esteve na igreja, foi muito bom ter você com a gente,
aproveitar aqui, quero deixar um versículo bíblico para você. Ó, que bom que você está aqui com a gente. Sente-se aqui. Olha que bom. Ele está ali para quê? Para ministrar. Ministrar é o quê? Servir. Ele está ali para ser, né? Para servir ao outro. Na verdade, para ministrar. E o quê? Ele ministrando na vida do outro. Na verdade, ministrar. Deus concede a todos os membros de sua igreja. Deus concede a todos, não alguns, mas a todos. Alguns são chamados para ser oficiais da igreja. E outros Deus dá dons, né? E lembrando que os dons espirituais muitas vezes estão submissos ao quê? Aos dons ministeriais. Para quê? Para que haja um controle. Eles estão ali para quê? Para controlar, senão vira bagunça, né? Senão vira bagunça. Deus concede a todos os membros de sua igreja. Não é da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja de Deus. Deus concede a todos os membros de sua igreja. Basta você buscar. Deus concede. Em todas as épocas. Todas. Ah, você já passou. Não. Em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum, não para si próprio, pessoal, para o bem comum da igreja e da humanidade. Por quê? Servindo a igreja, nós servimos também a humanidade, porque tem algumas funções que a gente servimos o quê? A quem está lá fora, o necessitado, aquele que precisa. Na verdade, Deus é glorificado no nosso meio, sendo outorgadas pela atuação do Espírito. É o Espírito Santo quem dá a cada um como ele quer. Lembre-se disso. Por isso são dons espirituais, o qual distribui a cada membro como lhe apraz, como ele quer, como ele deseja. Os dons provêm todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita. Então nós temos aqui aptidões espirituais e ministérios espirituais. O que são os ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós temos aqui o que? Aptidões. São os dons espirituais. Temos dons ministeriais e temos dons espirituais. Olha que coisa interessante. Na verdade, os ministérios que a igreja necessita para cumprir as suas funções divinamente ordenadas. São divinamente ordenadas. Não é humanamente ordenado. Não é o homem que ordena. É Deus quem ordena. É divinamente o que? Ordenadas. Uma coisa interessante que ordenado aqui está a ideia de ordem. Deus é um Deus de ordem. O céu não tem bagunça. Se a sua igreja tem bagunça, me perdoe. Mas não é Deus que está agindo, mas é o homem. Porque onde é Deus, ali há ordem, a tranquilidade, a paz. Cada um exerce a sua função e o corpo de Cristo é o que? Edificado. Ambos estão edificando uns aos outros. Olha que coisa linda, porque a igreja tem esse mistério. São pessoas formadas de várias culturas, de várias educações que tiveram, né? Nós temos ali um analfabeto, nós temos ali um camarada culto, né? Um cara intelectual, nós temos uma pessoa de várias... E ambos estão ali juntos, aprendendo um com o outro, chorando um com o outro, se alegrando um com o outro. Isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo, não é verdade? De acordo com as Escrituras, estes dons abrangem tais ministérios como a fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão, serviço abnegado, caridade para ajudar e animação das pessoas. Olha que coisa interessante. Animação de pessoas e caridade para ajudar. Os nossos dons é para isso, para animar o outro, para chamar o outro, para colocar o outro para cima. E o que? Caridade para ajudar. E que o nosso dom precisa desaguar em alguém, precisa ser bênção na vida de alguém. Precisamos ser bênção de alguém, precisamos atrair alguém, levantar alguém, colocar alguém para cima. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito. Olha você ver. Aí aqui já não é todos, alguns, né? Pelo Espírito para funções reconhecidas pela igreja, em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos, de ensino. Então, dentre esses membros, tem algumas pessoas que Deus dá a ele, né, digamos, uma gotinha a mais, uma responsabilidade a mais, porque Deus vai cobrar deles esses dons.
Você vai cobrar deles, né? São chamados de dotados funções, ministérios pastorais, pastores, tem uma grande responsabilidade. Evangelistas, tem uma grande responsabilidade. Apóstolos, tem uma grande responsabilidade. Profetas, mestres, né? Tem aí uma grande responsabilidade, especialmente necessários para habilitar os membros para o serviço, para edificar a igreja com vista ao que? A maturidade espiritual. Porque o que se tem hoje é muita meninice, muita brincadeira, muita igreja criança. Paulo fala sobre isso. Igrejas crianças, igrejas meninas, que não cresceram, cheia de picuinha, de fofocas, contenda, não cresce, não desenvolve, não vai para frente, está sempre ali, nanico na fé, né? Nanico na fé, para habilitar os membros para o serviço, edificar a igreja com vista à maturidade espiritual, promover a unidade da fé, promove a unidade da fé e do conhecimento de quem? De Deus. Todos têm conhecimento de Deus, todos têm o que? Unidade na mesma fé, todos têm a mesma fé, a fé comum a todos, porque todos desenvolvem a sua função. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis dispenseiros, nós somos dispenseiros, precisamos dispensar alguém, não podemos guardar só pra gente, precisamos dispensar, isso é dispensar membros desses dons como fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, né, variadas formas de Deus operar. A igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas, quando há esse desenvolvimento tanto dos dons e principalmente aqui dos dons ministeriais, os oficiais da igreja, porque vai proteger contra a influência demolidora de falsa doutrina, destrói. Falsa doutrina destrói a igreja, destrói o corpo de Cristo, destrói. Tanta gente preocupada com tantas coisinhas, né? E se esqueceram das falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Tem um crescimento que provém de Deus, ou seja, é aquele crescimento onde Deus é glorificado. Assim, rapaz, você viu o que Deus fez naquela igreja? Menino, Deus está fazendo, olha como é que Deus deu. Porque hoje em dia tem o quê? Eu fiz crescer, eu trabalhei durante tanto tempo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz curso, eu sou coach, eu sou isso, eu sou aquilo, e hoje a minha igreja está onde está. Então não foi Deus. Mas quando é Deus, provém de Deus. Ah, que coisa gostosa quando o crescimento provém de Deus. Todos cumprem a sua função, todos cuidam da sua função, cuidando um do outro, exercitando a sua função ali. Ninguém se preocupa com a vida do outro, mas exercer bênção na vida do outro, e Deus vai. Então eu não estou preocupado com A, com B, se a igreja cresce, não cresce, se tem renda, se não tem, porque é Deus quem dá o crescimento. Então eu posso desenvolver o meu dom e deixar o crescimento com quem? Com Deus. E é edificada na fé e no amor. Tem amor na sua igreja? Tem fé na sua igreja? Deus é glorificado dentro e fora dela? Essa comunidade ao qual você está, é Deus que está dando o crescimento? Ou são agenciamento de humanos, invenções humanas, modismos humanos? Ah não, se isso dá certo, pode fazer. Mas não se preocupe se é certo, se condiz com a palavra de Deus, se é da vontade de Deus. Muitas igrejas não trabalham de acordo com Deus, trabalham de acordo com si próprio, com o que dá certo. Comodismo. Uns são, né? Eles vão para o lado da numerolatria, quero números. Outros trabalham com numerofobia, tem medo dos números, vai ficar aquela igrejinha raquítica o resto da vida. Outros abrem mão de tudo para ter o quê? Multidão, para ter gente, para ter finança. Mas qualidade quase não tem. E outros querem apenas aquela quantidade ali, pouquinho, porque acham que aquilo ali, porque se é pouco, tem uma qualidade. Não é. Não é. A qualidade traz quantidade. Precisa ambos ali, o quê? Minerar, precisa ter um peso, né? Um contrapeso ali, né? Qualidade e quantidade precisa andar juntos. Não é verdade? Então precisa. Edificado na fé e no amor. Que Deus em Cristo possa te abençoar tremendamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma maneira especial.
Fique com a gente para a próxima aula, em nome de Jesus. Seja edificado na fé, no amor. E deixe o crescimento com Deus. Deixe o crescimento com Deus. Não se preocupe. Faça aquilo que você tem que fazer, aquilo que a sua fé lhe propicia fazer. Haja de acordo com a sua fé. Deixe o crescimento com Deus. Não se preocupe. A obra de Deus é um organismo vivo. Deus vai dar crescimento. Deus vai fazer desenvolver, porque é o corpo de Cristo. É o edifício de Cristo, é a morada de Deus. Que Deus te abençoe tremendamente. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Fique com a gente, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.